Olá, terceiros anos, tudo bem? Chegou o momento de mais uma aula, mais uma semana de aula, né? Hoje é segunda-feira, essa semana teremos feriado, né? E a aula de hoje será sobre a devolutiva da avaliação diagnóstica na parte da reescrita. Vocês se recordam da historinha que vocês reescreveram? Hoje a nossa aula será sobre isso, tá bom? E para iniciarmos, vamos observar um pouquinho o calendário. O calendário de hoje. Que dia que é hoje, meninos? Hoje é dia 19, segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Então vamos lá, segunda-feira, 19 de abril de 2021. Ontem foi domingo, ó, ontem foi domingo, dia 18. Hoje é dia 19, segunda-feira. E amanhã? Amanhã será dia 20 de abril, ok? Então, como que fica a data? Dia 19 do 4. Lembrando que o mês de abril é o mês 4. E a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje será sobre reescrita, né? Eu acredito que vocês se recordam. Lá na avaliação que vocês fizeram em fevereiro, mais ou menos, né? Alguns fizeram um pouquinho depois. Vocês fizeram uma reescrita de uma história que as professoras contaram, né? A professora contou a história da lebre e a tartaruga, é uma fábula, né? A lebre e a tartaruga. E vocês reescreveram essa fábula de acordo com o que vocês se recordavam, né? Então a nossa aula é sobre aquela reescrita, tá bom? Vamos lá, muita atenção. Hoje vocês não vão utilizar material impresso, tá? Hoje na nossa aula vocês só vão prestar bastante atenção na Tio Elid e vão fazer algumas atividades no caderno, ok? Essa foi a história que foi contada para vocês, tá? É a fábula A Lebre e a Tartaruga. Então, a tia vai ler para vocês e depois eu vou dar algumas orientações, tá? Então, aqui nós temos o título da história. Lembrando que é muito importante a gente colocar um título que tenha sentido com o que eu vou escrever, tá? Então, aqui o título é A Lebre e a Tartaruga. Agora, eu vou recontar a história, ó. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga começou a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral: devagar se vai longe. Então, essa daqui, ou melhor, esse é o texto que vocês ouviram lá no início, né, do ano, durante a avaliação diagnóstica. Vocês podem observar que o texto tem uma estrutura, né, meninos? Ó, esse texto tem um título, ele tem alguns parágrafos, né? Ele tem uma sequência lógica de fatos. Então, quando vocês forem reescrever algum texto, esse texto ele tem que ter uma coerência, ele tem que ter um sentido, não é? Eu tenho que ter um início,
que é uma introdução da minha história. Eu tenho que ter um meio, que é o desenvolvimento da história, né? Alguns fatos que acontecem dentro da história, que não necessariamente precisa ser apenas em um parágrafo, né? E eu tenho que concluir. A minha história tem que ter uma finalização, não é? Para eu ter um sentido, um começo, um meio, um fim. Então, prestem atenção nesse texto. Olha a estrutura dele. Vocês se recordam o que são parágrafos? Parágrafo é esse recuo, esse espacinho aqui, ó, que eu dou antes de iniciá-lo, né? Antes de paragrafar, eu tenho esse espacinho, esse recuo. Para paragrafar, eu preciso dar esse espacinho, que algumas professoras dizem, pedem para colocar um dedinho, outras pedem para colocar 2 dedinhos, tá? O importante é que tenha esse recuo, esse espacinho. Então, aqui, esse texto tem quantos parágrafos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos 8 parágrafos, não é? Não precisa, meninos, o que é muito importante a Tuélia de dizer. O texto que vocês reescreveram não precisava ser igualzinho à história, tá? Não precisa ser igualzinho. Não precisa ter 8 parágrafos, não, né? Se você conseguiu recontar toda a história em apenas 3 parágrafos, ok, né? Que mais que a tia precisa dizer? Um texto, ele precisa ter poucos erros ortográficos, não é? Então, a tia trouxe para vocês alguns exemplos de alguns textos, tá? De algumas reescritas, que a tia vai pontuar algumas coisas com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Observem o primeiro exemplo de reescrita que a tia trouxe para vocês, ó. Aqui foi um aluninho, né, que escreveu, e a tia vai tentar ler para vocês para tentar identificar o que o aluno tentou escrever, tá? A tartaruga e ouça a fábula. Então, ó, vocês percebem que ele copiou daqui, ó. Ouça a fábula, a lebre e a tartaruga e reescreva abaixo. Então, aqui ele copiou, ó. Ouça a fábula, a tartaruga e a lebre e a tartaruga, né? Aqui eu acho que ele tentou copiar aqui o enunciado, né? O pedido solicitado. A tartaruga e ouça a fábula. Então, eu acho que ele tentou iniciar aqui, ó. Era uma vez uma tartaruga, estava sentada na árvore, fábula apareceu, falou que, acho que queria apostar uma corrida, e aceitou, ó, sim, a tartaruga foi da corrida e a corrida começou. Acho que a lebre aceitou, né? Aceitou a aposta. A corrida começou e a tartaruga é devagar. A fábula, aqui eu acho que ele queria dizer a lebre, né? A lebre era rápida e ela estava longe e parou em uma árvore e tirou um cochilo. E a tartaruga estava perto, e a fábula, eu acho que ele queria escrever a lebre, né? E a lebre viu a tartaruga e ela correu. A lebre tentou correr, mas não deu mais tempo, né? E a tartaruga chegou. Então, aqui, nós podemos observar que este aluno, ele conseguiu recontar a história, ele recontou, ele não inventou nenhum fato, não é verdade? Ele não mentiu em lugar nenhum.
Ele teve bastante erros, né, de ortografia, de escrita. Ele tem um vício, né, na escrita. Nós temos a mania de sempre falar assim, então, né? Nós temos algum vício na fala, alguns vícios. Essa criança, ele reproduziu esses vícios na escrita. Vocês percebem quantas vezes ele colocou i, ó, i, 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 i. Vocês perceberam? Ele quis dizer assim, ó, e a corrida começou, e a tartaruga é devagar, e ela estava longe. Então, assim, ficou muito repetitivo. Então, em uma produção de texto, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Pra gente não repetir sempre uma mesma palavra. Por quê? Todo texto que a gente escreve vai ter um leitor, não é? Todo texto que nós escrevemos, o objetivo é que alguém leia. Então, nós, ao escrevermos, nós temos que deixar esse texto o mais compreensível possível para o nosso leitor conseguir ler, né? O leitor, quem vai ler o nosso texto, tem que entender o que nós estamos querendo escrever, né? É totalmente compreensível que vocês ainda não consigam produzir um bom texto, tá? É muito normal, mas a Tio Ellie está aqui para ajudar, as professoras de vocês estão aí para auxiliar, para ajudar, tá? Então, prestem bastante atenção nas dicas que a tia tá falando, nas dicas que as professoras aí da aula ao vivo dão, tá? Para vocês chegar lá no final do ano, né? E assim produzir um texto lindo, todo estruturado, com parágrafo, com travessão em fala de personagens, com sinalizações, com vírgula, com pontos de exclamação, onde tem uma surpresa, uma alegria, uma euforia, tá? Eu confio em vocês. Então, essa criança aqui, ela conseguiu contar a história toda, né? Ela conseguiu. Ela tem bastante erros ortográficos, né? Alguns errinhos, OVs, ela escreveu vem. Sentada, não colocou o N. Árvore, não tem o R aqui, né? Aposta, não tem o S. Mas assim, a ortografia, aos poucos vocês vão melhorando, tá bom? Então, vamos ver outro exemplo. Vamos lá. Aqui nós temos outro exemplo, ó. Tá um pouquinho difícil de ler, mas a tia vai tentar. Vamos lá. A lebre vivia fazendo piadinhas. Bom, não tem o título, né? A lebre e a tartaruga. O anterior também não tinha. Este daqui, vamos ver se tem parágrafo. Aqui não tem. Aqui parece que tem um parágrafo, né? Tem um recuo, aparentemente. Não consegui identificar ao certo. Vamos ler, ó. A lebre vivia fazendo piadinhas com a pobre tartaruga. A tartaruga, cansada de ser zoada, desafiou a lebre a uma corrida. A lebre aceitou normalmente. Na corrida, a lebre começou a correr muito rápido e a tartaruga ficou para trás. A lebre viu que a tartaruga iria demorar muito, então resolveu tirar um cochilo. Quando acordou, não viu a tartaruga. Correu atrás dela. Quando chegou, viu a tartaruga no final da corrida, sorrindo. Moral da história: mesmo devagar, pode ir longe. Gente, que gracinha esse aluno.
Que vocabulário bom, né? Vocabulário rico, que gracinha, ótimo. Eu só senti falta da estrutura do texto, né? Tem alguns erros ortográficos, mas ainda é bem normal. Só não, essa criança, ela só não conseguiu colocar o texto em parágrafos bonitinho e esqueceu do título, né? Mas olha, essa criança está de parabéns. Amei, amei mesmo. Então, desse texto, meninos, é isso. Essa criança ele conseguiu recontar a história perfeitamente. Uau! Tem poucos erros ortográficos, né? Vamos ver. Vivia, ele colocou vivia. Pobre tartaruga. Faltou o A aqui, tartaruga. A tartaruga, cansada de ser zoada, desafiou a lebre a uma corrida. A lebre aceitou normalmente. Na corrida, a lebre começou a correr muito rápido, acento agudo no A, e a tartaruga ficou para trás. Olha que gracinha, escreveu trás com acento agudo no A, que bonitinho. A lebre viu que a tartaruga iria demorar muito. Aí faltou uma vírgula, né? Essa criança tá quase perfeita. Está faltando apenas sinalizações, né? Vírgula, quando eu preciso dar uma pausa ali no que eu estou falando. Mudar de parágrafo quando eu termino um assunto e começo outro, né? Tá? Essa criança está de parabéns. Que lindeza! Agora vamos ver outro exemplo, ó. Nós temos aqui um exemplo mais curtinho, né? Então, não colocou o título, não tem parágrafo, né? Vamos ver a história dessa criança aqui, ó. A tartaruga, cansada de ser alvo de todas as ações, desafiou a lebre a uma corrida e a lebre aceitou. A lebre saiu na frente, a lebre decidiu cochilar e ela não viu a tartaruga. E a lebre saiu correndo e viu a tartaruga na linha de chegada. Essa criança, ela conseguiu recontar a história, né? Ela conseguiu. Só que ela tá repetindo bastante a palavra, a lebre, a lebre, a lebre. Então, assim, quando a gente lê, né, fica bem repetitivo. Vocês perceberam, ó? A tartaruga, cansada de ser alvo de todas as ações. Olha que lindeza! Que chique! Desafiou a lebre a uma corrida e a lebre aceitou. A lebre saiu na frente. A lebre decidiu cochilar. Perceberam? Que tá muito repetitivo. A lebre saiu correndo. Então, se a gente organizar o nosso texto em parágrafos, né, bonitinho, a tartaruga, cansada de ser alvo de tantas gozações, desafiou a lebre a uma corrida. Ponto final. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. A lebre aceitou a corrida e saiu na frente. Percebendo que iria ganhar fácil, decidiu cochilar. Então, assim, não precisa da gente ficar toda hora a lebre, a lebre, a lebre. O nosso texto fica cansativo, né? Lembra que a tia Elide disse que todo texto tem um leitor? Senão, qual é o objetivo da gente escrever algo que ninguém vai ler? Não é verdade? Então, quando eu produzo um texto, eu tenho que ter em mente que aquele texto alguém vai ler, né? Então, eu tenho que tentar tornar o meu texto o mais compreensível possível, né? O leitor não pode ter dificuldade e também não. É ruim ele achar o nosso texto chato, repetitivo, né? Quando a gente fica repetindo muito assim, fica estranho, não é verdade? Então, assim, o que tá faltando para essa criança? Tá faltando a estrutura, né? Algumas sinalizações, a gente pode usar vírgula,
Deixa eu ver se tem muitos erros ortográficos. Parece que não, olha que gracinha, ó. Tartaruga cansada com NS, alvo de todas as ações. Chique, né? Desafiou com S, olha, a lebre, uma corrida com 2 R's. Aceitou, saiu na frente. Então, essa criança, que gracinha, já está totalmente alfabetizada, né? Já escreve, ó, cochilar com CH, tá uma gracinha, lindeza mesmo. Só tá faltando ter uma boa estrutura, né? Mas tá assim, ó, rapidinho essa criança consegue. Parabéns! Nós temos aqui mais um exemplo, ó. Nós não temos o título, né? A lebre e a tartaruga, nós não temos o título, nós não temos parágrafos, né? Ó, não tem recusa aqui, mas vamos ver se a criança escreveu a história certinha. Vamos lá, ó. A tartaruga foi conversar com a lebre. A tartaruga desafiou a lebre a uma corrida. A lebre aceitou a corrida. A tartaruga começou a andar lentamente. A lebre viu a tartaruga, aí começou a correr. A lebre ultrapassou a sua oponente. Olha que chique! Ultrapassou a sua oponente, aí a lebre pensou: ela vai demorar para chegar. Aí a lebre cochilou. Aí a tartaruga já tava na linha de chegada. Aí a lebre acordou. Aí a lebre começou a correr muito, mas a tartaruga ganhou com um sorriso no rosto. Olha, essa criança recontou a história, deu pra gente entender certinho a história, né? Só faltou mesmo a estrutura, não tem parágrafo, não tem vírgula, né? Não tem as sinalizações corretas. Que mais que a gente pode perceber nesse texto? Um vício, né? Fica repetindo aí, toda hora, né? Então, a leitura, quando a gente fica repetindo muito, fica uma leitura cansativa, né? Aí. Então, nós temos que evitar esses vícios. Deixa eu ver se tem muitos erros de ortografia. Conversar é com S, aqui está com cedilha. Tartaruga desafiou com S, corrida 2 R's, lebre, aceitou. Aqui faltou U, né? Aceitou, senão fica aceito. A lebre aceitou. A corrida começou a andar lentamente. A lebre viu com U, tartaruga, e começou a correr. Essa criança escreve bem, ó. O oponente, que gracinha. Aí, de novo, ela vai demorar para chegar. Então, aqui nós não temos tantos erros. Ah, ó, um vício de linguagem, ó. Nós temos mania de escrever, ou melhor, de falar. Tava, né? A tartaruga tava na linha de chegada. Nós até falamos, mas na hora da escrita nós não podemos escrever tava. A tartaruga estava, né? A tartaruga estava na linha de chegada. Então, essa criança, ela escreve bem, ela não tem tantos erros ortográficos, né? O que está faltando mesmo é as sinalizações, a paragrafação, tá bom? Colocar o título, mas essa criança também tá de parabéns. Então, vamos lá, continuando a nossa aula de hoje. Agora é com vocês. A Tchuelde vai recontar uma história e vocês vão reescrever essa história, tá bom?
Essa história é a da cigarra e a formiga. Provavelmente vocês conhecem essa história. Então peguem aí o caderninho de vocês, coloquem a data de hoje, coloquem o nome completo, tá? Reescrita, a cigarra e a formiga. Então a tio Elide vai contar uma vez e depois aí na aula ao vivo a professora pode recontar mais vezes, tá bom? Para vocês relembrarem, para vocês fixarem mais um pouquinho a história. O que a tio Elide quer que vocês prestem bastante atenção? Na estrutura do texto, tá? Então, ó, nós temos um título, né? Como chama essa fábula? A cigarra e a formiga, tá? Então, é essa a fábula, a cigarra e a formiga. Então, ó, nós temos parágrafos, nós temos travessão, quando algum personagem fala, nós temos travessão, né? Então, vamos lá, tio Elide vai contar, ó. A cigarra e a formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "O que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Então aqui é a fonte, né? De onde foi retirado esse texto. É um texto de Ruth Rocha, Fábulas de Êxopo, tá bom? Agora, no caderno, vocês vão colocar a data de hoje e vão colocar o nome de vocês e vão reescrever essa fábula, combinado? Uma coisa muito importante que eu preciso esclarecer para vocês. Ai, tia, então eu vou copiar a fábula. Não, meninos, nós não estamos pedindo cópia, tá? Nós estamos pedindo uma reescrita. Então, você vai relembrar a história e vai reescrevê-la aqui, tá bom? Vocês vão reescrever a fábula do jeitinho que vocês se recordam. Não copiem a fábula, tá, meninos? Tá? Nós pegamos uma fábula que vocês provavelmente já conhecem, exatamente por isso. E para ajudar vocês, a gente colocou algumas cenas aqui, né? Ó. Então, nós temos 4 cenas. Então, observem, aqui tá o título, tá? Da fábula, a cigarra e a formiga. O que que está acontecendo na primeira cena? E aí? A cigarra ficou todo verão cantando, enquanto a formiga só trabalhava, né? Não precisa ser igualzinho a fábula, totalmente igualzinho. O importante é não fugir do conteúdo, né? A gente não pode inventar fatos, a gente não pode mentir a história, né? Então, o que que tá acontecendo aqui? Escrevam. E aqui? E aí? O que que a cigarra foi fazer? E aí, qual foi o diálogo que aconteceu entre a cigarra e a formiga? Hã? E aí, o que que a formiga respondeu para a cigarra? Ah, então você estava cantando, então agora dance, né? Então, aqui nós temos algumas cenas que vai auxiliar vocês, né? A recontar a história, tá bom? A reescrever a história, tá bom? Então, chegou o momento da tarefinha de hoje, né? Então, vamos lá. Qual será? A tarefa de hoje também será no caderno, tá, meninos? Então, depois que vocês reescreveram a fábula, tá? Da cigarra da formiga, nós vamos fazer uma interpretação textual,
tá? Uma interpretação lá da fábula que vocês reescreveram. Então, vocês vão copiar essas 6 perguntinhas no caderno, tá? E vão responder. Então, quais são as perguntas? 1. Quem são as personagens? Quem são as personagens da fábula? Fácil, né, meninos? 2. O que a cigarra fez durante todo o verão? 3. O que a formiga fez durante todo o verão? 4. O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? 5. Por que você acha que a formiga mandou a cigarra dançar? Aqui já é uma resposta pessoal, né? Por que você acha que a cigarra falou assim, então dance? Por que você acha? E a 6 é um desenho, uma ilustração, né? Vocês vão desenhar a história que você reescreveu com muito capricho, tá? E assim nós finalizamos a nossa aula 6, né? Nossa aula 6 fica por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula sobre uma produção de texto, produção de reescrita, tá bom? Amanhã nós voltamos com a aula 7. Beijo, meninos. Até amanhã.